Olá, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Paulo escreveu duas epístolas aos Coríntios. A cidade de Coríntio era uma cidade bastante populosa e uma cidade romana, né, e com muito comércio, mas, entre outras coisas, havia também muitos templos dedicados a vários deuses, entre eles Efrodite, aquela deusa do sexo, e muitos turistas iam a Tarso não apenas para negociar ou passar pela cidade, que era um porto de muito comércio, mas também em busca de sexo. Então, Paulo de Tarso, estando em Corinto, fundou uma igreja. E houve muitos problemas na igreja, e por isso ele escreveu duas cartas. Na verdade, existem duas cartas na Bíblia, né, dedicada aos coríntios. No entanto, há estudiosos que dizem que ele deve ter escrito 3 ou talvez 4 cartas aos coríntios. Isso não é muito relevante. O que importa é que Paulo, depois de sua conversão, e agora os estudiosos, embora algumas controvérsias, dizem que ele escreveu 14 cartas ou missivas, né? Ou, se a gente quiser, livros da Bíblia. Muito bem. Não importa também essa quantidade, mas estou falando apenas por curiosidade. E aí, o que acontece? Devido a esses problemas que surgiram em Corinto, Paulo escreveu cartas a eles, fazendo uma série de recomendações. E na Bíblia constam apenas 2 cartas. Ok, mas quem era Paulo de Tarso? Então, Paulo de Tarso era cidadão romano de nascimento, porque naquela época poderia-se comprar a cidadania romana. Então, eles pagavam uma determinada quantia e, a partir daí, eles se tornavam cidadãos romanos. Vamos dizer assim, é como aquele que pede a naturalização como brasileiro ou como americano. Ele, cumprindo algumas normas, algumas regras, alguns requisitos, ele se torna cidadão daquele país, mesmo tendo a sua origem em outro país ou em outra cidade. Assim também, Paulo de Tarso, questionado se era de fato cidadão romano, e ele diz que ele era cidadão romano de nascimento. Então, ele foi nascido em Tarso, mas, porém, e a cidade de Tarso era uma cidade também do Império Romano, mas Paulo de Tarso foi criado em Jerusalém, e instruído por Gamaliel, que era um dos melhores ou maiores doutores da lei conhecidos. Muito bem. Então, Paulo de Tarso, depois de convertido na estrada de Damasco, e convertido em primeiro lugar por Jesus, que Jesus escolheu Paulo de Tarso justamente para pregar o evangelho, as boas novas do reino, aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não eram judeus, ou que eram pagãos, por exemplo. Muito bem. E por que Jesus escolheu Paulo? Porque, em verdade, naquela época, os primeiros cristãos, os apóstolos, estavam pensando em divulgar o evangelho apenas para os cristãos. Então, já estava fechando e impedindo que o evangelho, quer dizer, que a boa nova de Jesus circulasse, vamos dizer assim, livremente, boca a boca, entre aqueles que não eram cristãos ou que ainda não haviam se convertido. Logo a gente pensa, né? Como nós poderemos nos converter a algo que desconhecemos? Então, a divulgação é importante. Daí lembrarmos, por exemplo, as palavras de Emmanuel, que diz que o Espiritismo
nos convida a uma forma constante de caridade, que é a caridade da sua própria divulgação. Então, nós que nos dizemos espíritas, precisamos divulgar o espiritismo, divulgar a doutrina espírita, para que as pessoas conheçam. Divulgar não no sentido de converter ou de fazer adeptos, mas apenas no sentido de informar as pessoas para que elas saibam exatamente o que é a doutrina espírita e o que é o espiritismo. Assim, Paulo de Tarso, escolhido por Jesus, começa a divulgar a boa nova trazida por Jesus. Como dizem muitos, o evangelho trazido por Jesus. Lembrando que evangelho significa boa nova. Muito bem. Feito isso, Paulo de Tarso começou as suas viagens e, em cada lugar que ele permanecia por algum tempo, ele fundava uma igreja. E depois que envelheceu, Paulo de Tarso ficou impedido de fazer essas viagens. Então, ele, vamos dizer assim, triste, conta-nos Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele ora, e aí Jesus diz a ele para que ele escreva. Então, Paulo de Tarso, a partir daí, passou a escrever cartas àquelas cidades, àquelas igrejas que ele havia fundado. Mas é interessante lembrar que Paulo, quando ia escrever, ele sempre chamava 2 ou 3 pessoas para colaborar com ele. E lembrando que dizem os estudiosos que as cartas, muitas das cartas, não foram escritas de fato por Paulo, mas por outros, mas a pedido de Paulo. Então, Paulo ditava e outras pessoas escreviam. E uma das cartas que é questionada, que não foi Paulo de Tarso que escreveu, diz-nos Emmanuel que, de fato, foi a que ele escreveu. Aí você vai perguntar, qual foi a carta? Então, eu vou deixar essa pergunta no ar para que vocês pensem, para que vocês reflitam e busquem descobrir qual é a carta, embora seja mais de uma, mas qual é a principal carta que os estudiosos dizem que não é de Paulo de Tarso, justamente por ter uma escrita, um vocabulário diferente das demais cartas. Muito bem. Paulo de Tarso, a verdade é que ele chamava 2 ou 3 e escrevia, porque ele já não podia mais viajar. Então, as pessoas iam visitar Paulo de Tarso, muitas vezes na prisão, trazia notícia daqueles lugares, às vezes até outras cartas, e aí Paulo respondia às cartas. E essa carta, essa primeira carta aos Coríntios, é uma delas. E nós vamos analisar, analisar não, mas falar um pouco sobre o capítulo 13, que dizem que é um hino ao amor. Mas quando nós nos deparamos com o mesmo versículo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, no mesmo versículo, o mesmo capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, é o capítulo 13, que possui exatamente 13 versículos, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, itens 6 e 7. Então, quando nós comparamos, nós percebemos que Allan Kardec substitui a palavra amor pela palavra caridade. E isso nos intrigou. Por que Allan Kardec haveria de ter trocado a palavra amor por caridade? Então, alguns alegariam que é a questão de tradução. Eu não sei se as traduções bíblicas da época de Allan Kardec já
havia essa troca da palavra caridade. Há quem diga que a palavra caridade, em verdade, só existe em português, mas não tenho bem certeza. Mas, independente disso, eu sei que na versão da Bíblia de Jerusalém, eu tenho duas versões da Bíblia de Jerusalém, e nessas duas versões, em vez de amor, eu encontro a palavra caridade. Mas eu não sei se na época de Allan Kardec, embora já existisse a primeira versão, tradução de João Ferreira de Almeida, eu não sei se João Ferreira de Almeida, nessa primeira tradução, tinha trocado a palavra amor por caridade. Mas, independente de ser uma questão da troca de palavra, ou da tradução, ou da interpretação do texto, nós deveríamos encontrar, e eu penso assim, uma razão mais do que simplesmente uma tradução para garantir a troca de uma palavra. Então, quando nós pensamos, Paulo fala assim, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos e dos homens e outras tantas coisas, se não tivesse amor, nada seria. Muito bem. Então, ele sempre faz referência ao amor. E aí a gente descobre, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte A Lei do Amor, nós descobrimos que o amor é algo que todos nós possuímos. O amor é uma centelha divina que mora no fundo dos nossos corações. Diz lá ainda que o amor é a essência mais pura do sentimento e que nós temos dentro de nós. Então, nós podemos dizer, com base nesse entendimento da doutrina espírita constante no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, todos nós temos e possuímos amor. Então, mesmo que Paulo de Tarso tenha utilizado a palavra amor, à luz da doutrina espírita, nós não poderíamos dizer que sem amor eu nada seria. Por quê? Porque os espíritos nos dizem, nos ensinam, e Kardec também nos ensina, que o amor é de essência divina e que todos nós possuímos dentro do nosso coração. É uma centelha divina. É a essência do sentimento. Muito bem. Então, de cara, nós entendemos que, de acordo com a doutrina espírita, a palavra amor não deveria ser empregado nessa carta de Paulo. Embora nós possamos ter amor, porque temos amor dentro de nós, que devemos desenvolver, que devemos cultivar, mas podemos ter amor e temos, mas muitas vezes não somos ou temos a virtude da caridade. Qual de nós é caridoso 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano? Então, nós, às vezes, fazemos a caridade, mas ainda não possuímos essa virtude. Quando nós fazemos a caridade, nós estamos desenvolvendo a virtude, mas ainda não a possuímos. Ainda não somos caridosos, se assim podemos dizer, por natureza. Nós somos caridosos em determinados momentos, para determinadas situações, com determinadas coisas, ao passo que deveríamos ser caridosos em tudo, porque a caridade deve ser para todos. Então, começamos a compreender. Quando comparamos e estudamos essa palavra amor, descobrimos, por exemplo, que João, o evangelista, escreve na sua primeira carta que Deus é amor.
Ele fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, pois Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. A gente aprende, sim. Olha só, a gente aprende que, de fato, Deus é amor. Talvez estudando superficialmente, como eu disse aqui no início. Mas, se nós temos uma centelha divina, que é o amor, e se os Espíritos dizem que Deus está em tudo e em todos, então João está certo. E esse amor é algo que está em todos os lugares. Nós não sabemos o que Deus de fato é. Então, João, o evangelista, falou, outros falam também, como o próprio João, o evangelista, fala que Deus é Espírito e que nós devemos amá-lo em espírito e em verdade. E aí nós perguntaríamos, mas Deus é amor ou Deus é espírito? Quando nós recorremos ao livro de Gênesis de Moisés, descobrimos aquela frase, aquele versículo: e Deus criou o homem na sua imagem e a sua semelhança. Então, nós somos semelhantes a Deus. Se João fala que Deus é espírito, e nós, com a doutrina espírita, sabemos que nós também somos espíritos, que fomos criados e não teremos fim, que já tivemos outras existências, outras encarnações, outras reencarnações, e ainda teremos muitas outras, depois que nos desfizermos deste corpo, mas que o espírito permanecerá vivo, existindo. O espírito não deixa de existir. Então, pensando assim, de fato, Deus é espírito e nós também somos espíritos. Mas essa questão de que João diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, que Deus é amor, nós deveríamos estudar isto e talvez ainda não tenhamos, de fato, uma compreensão, um conhecimento ou uma madureza espiritual suficiente para compreender em profundidade que Deus é amor. Bem, se Deus é amor, buscando o próprio Paulo de Tarso, dizendo que ele poderia ter a linguagem dos homens e dos anjos, entre outras coisas, mas se não tivesse amor, ele nada seria. Se Deus é amor e Deus está em tudo, então dizer que nós, sem Deus, não seríamos nada, seria uma incoerência. Por quê? Porque nós somos alguma coisa. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Fomos criados por Deus e estamos nos desenvolvendo a partir dos estímulos que Deus nos dá. Então, compreendemos, pelo menos que superficialmente, de acordo com o nosso entendimento, que, de fato, a palavra caridade é mais propícia e mais adequada a este capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. A palavra caridade é mais adequada. E aí a gente pode lembrar também, por exemplo, das 3 revelações. Primeiro, Moisés, a justiça. Segundo, Jesus, o amor. E terceiro, o Espiritismo, a caridade. E se quisermos também lembrarmos do Livro dos Espíritos, quando trata das leis naturais, os Espíritos dizem que a lei de justiça, amor e caridade abrange todas as outras leis. Então, a gente descobre que amor, justiça e caridade trata de uma lei também, que nós devemos cumprir.
e cumprimos a lei de caridade quando desenvolvemos uma virtude que identificamos como caridade. Assim, o que nós descobrimos? Descobrimos que precisamos, de fato, estudar o Evangelho. Descobrimos que precisamos, de fato, estudar a doutrina espírita. Não é fácil. Mas, se tivermos persistência, se tivermos continuidade, nós conseguimos. Se quando formos ler alguma coisa, fizermos uma pequena prece, convidando o nosso anjo de guarda para nos ajudar a compreender, então, certamente passaremos a tomar o gosto pelo estudo. Ah, mas eu vou estudar, eu começo a ler, eu tenho dificuldade. Então, nós podemos começar de pouco em pouco. Leiamos uma frase. Pensemos em apenas uma palavra durante alguns minutos, refletindo sobre essa palavra e como essa palavra pode impactar a nossa vida para melhor. Entre elas, por exemplo, a caridade. Lembrando que a verdadeira caridade é robusta, é forte, ela é mansa, como diz Paulo de Tarso. Ela tudo sofre, tudo entende, não é invejosa, não é orgulhosa. Então, é uma caridade sem ambição. Então, nós vamos pensando na caridade. Que caridade nós estamos fazendo? Estudando a doutrina espírita, entendemos que tem a caridade material e tem a caridade moral, a caridade espiritual. Tem a caridade que fazemos doando coisas materiais e tem a caridade que fazemos doando a nossa palavra, o nosso tempo, os nossos ouvidos quando ouvimos, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso sorriso. Quando ofertamos coisas boas que temos, coisas boas que possuímos, aos outros, estamos fazendo a caridade. Mas, quando eu digo aos outros, quando fazemos isso aos nossos irmãos consanguíneos, aos nossos irmãos amigos, né? Isso é muito bom. Mas o ideal é que façamos isso para todos, indistintamente. E é aí, com essa breve análise, que descobrimos que somos espíritos que ainda estamos em evolução. E falando assim, nós busquemos pensar em 1 ano, 5 anos, 10 anos que já se passaram, e como nós éramos, o que nós fazíamos. O que nós fazíamos quando éramos jovens? E se você é jovem, o que você fazia quando era adolescente? E caso você seja adolescente, o que você fazia como menino? Paulo de Tarso nos adverte que, quando ele era menino, ele fazia coisas de menino. Mas ele, quando ele se tornou homem, ele abandonou as coisas de menino. E nós, o quanto nós já abandonamos as coisas de menino? Quanto nós estamos fazendo as coisas de homens? E quando eu digo de homens, é de um ser maduro, de um ser amadurecido, ou, se quiserem, de um ser em amadurecimento, que passa a esquecer, que passa a deixar de lado as coisas passageiras, priorizando as coisas eternas. As coisas passageiras são tudo aquilo que nós deixamos para trás, tudo aquilo que nós não levamos. As coisas passageiras
são tudo aquilo que não está em nós. Tudo aquilo que não está em nós, tudo aquilo que nós não possuímos de fato, é passageiro. Obviamente, alguém dirá assim: ah, mas o orgulho está em nós. A ideia do orgulho está em nós. Podemos até dizer, baseado na própria codificação espírita, que o orgulho, ele surge a partir da exaltação da nossa personalidade, a partir da autovalorização, da supervalorização da nossa personalidade. E entendemos que a personalidade é algo que nós estamos e não somos. Então, vamos continuar pensando sobre isso, o quanto nós estamos fazendo de verdadeira caridade, que estamos doando realmente aquilo que possuímos, aquilo que nos pertence de fato. Isso não quer dizer que devamos esquecer a caridade material, que devemos esquecer, que devamos esquecer a caridade moral, que é ouvir, escutar as pessoas, dar bons conselhos, falar boas palavras. Não, isso não quer dizer isso. Quer dizer que nós precisamos buscar lentamente efetuar de forma mais efetiva a caridade para todos. E começamos fazendo isso ofertando a todos que estão à nossa volta aquilo que já sabemos ofertar, seja material, seja espiritual. Eu espero que essas breves palavras, com certeza superficiais, possam estimular você a estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre o Evangelho, comparar aquilo que está no Evangelho com os ensinamentos da doutrina espírita, mas que principalmente, mesmo que você não leia, mesmo que você não estude, mesmo que você não compare, mesmo até que você não faça muita caridade, mas que você possa começar a pensar, a refletir. O que eu faço da minha vida? Como eu faço desta vida passageira? E o que de fato eu estou conquistando, que eu levarei para a verdadeira vida, que é a minha vida como Espírito Eterno, Filho de Deus. Eu desejo a você muita paz, muita saúde, muita alegria, muito discernimento, hoje e sempre.